Olá, que bom que você veio buscar o PDF das possibilidades de sorteio para o ENAT 2017. Desde o início do ano, eu tenho disponibilizado bastante material para auxiliar os professores de dança e se você veio buscar o seu PDF, ele está aqui abaixo do vídeo no botãozinho. Se você estiver me olhando direto aqui nesta página exclusiva para aqueles que se cadastraram. Se você estiver me olhando na fanpage, eu vou deixar o cadastro já na descrição ali na fanpage. E se você estiver me olhando no YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo já o link para te cadastrar e baixar o PDF, caso tu não tenha baixado ainda esse PDF. Então, desde o início do ano eu venho distribuindo material gratuitamente aos instrutores de dança, desde planos de aula, como algum material para eles irem vendo a formatação das suas aulas e irem melhorando a qualidade do seu trabalho. Antes do Juvenarte, antes das Inters, eu disponibilizei agora um material, certo, que seria a possibilidade de sorteios para 9 danças, que é uma tabelinha também parecida com essa que você vai baixar em PDF para os grupos que trabalham Força B e que trabalhavam para o Juvenarte, porque eram 9 danças. Então, se você já tem essa tabela que nós vamos ver hoje, ela é muito parecida com aquela, só que ela é voltada para os grupos da Força A. É um projeto do Fala aí Professor, que é o canal do YouTube que eu coloquei, que serve para quê? Para auxiliar os instrutores de dança com entrevistas, com comentários, com depoimentos de instrutores que já são consagrados e que vem ajudando cada um, não só aqueles instrutores iniciantes, como aqueles que já fazem parte do cenário. Então cada um vai melhorando o seu trabalho como pode. Agora eu vou fazer esse tutorial bem rápido, porque eu sei que você não tem muito tempo para ficar assistindo um tutorial, né, muito longo. Eu vou passar para a tela do meu computador, você vai acompanhando aí, que eu vou tentar descrever através da tela do computador como se processa esse PDF. Depois que terminar, a gente continua a nossa conversa assim, nos enxergando um pouquinho. Agora eu vou ir para nossa tela do computador e você vai assistir aí como se processa essa tabela. Me acompanha então. Bom, então vamos começar a dar uma olhadinha aqui no PDF das possibilidades de sorteio para Força A. Bom, na F1, que é a tabela amarela, em amarelo, pode ver que a gente já tem a primeira dança de fileira, que é o Anu, certo? A segunda dança, a F2, é o 4 passe. A terceira, em azul, é o shot inglês. A quarta é o chimarrita. A quinta, a quero humana. E a sexta, o sarrabalho. Então você pode perceber que são 6 danças. Agora, por exemplo, sortear uma dança da coluna F1, você vem aqui na tabela amarela. Se você sortear uma dança da coluna F2, você vem aqui, F3, certo? F4, por exemplo, sorteou chimarrita, vem nesta tabela. Já esquece as outras e vem direto nessa tabela se sortear F4. F5, que era humana, por exemplo. F6 vem na última tabela. E aí você vai percebendo que sorteou a dança de fileira, já vai procurando na tabela qual é o gráfico que ela está. Aqui nós temos as R1, que seriam as danças de roda, né? Então estão todas separadas aqui. R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Aqui está... o caranguejo está mal escrito aqui, eu já vou arrumar agora para não ficar mal escrito, certo? Já vou deixar ele detalhadamente arrumado. E aí você vai vendo cada uma das danças de roda. E aí como é que você procura ele na tabela? Normalmente as R estão aqui posicionadas ao lado das F. Então aí tem R1, R2, R3, R4, R5, R6. E isso está em todas as tabelas, certo? Deixa eu arrumar direitinho para você perceber. Nessa primeira linha R1, R2, R3, R4, R5, R6 e assim sucessivamente. Você vai percebendo que se eu procurar as R, e você vai ter uma ideia de onde elas estão. Como você percebeu, também tem a possibilidade das independentes, que aí elas ficam na tabelinha IN, que é IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 e IN7, no caso das
independentes nós temos 7 e elas ficam aqui nessa lateral, ó, onde você vai encontrando a combinação. Sempre elas vão estar em sequência aqui. Por exemplo, o que você sortear, você vai procurar direto na combinação da fila, roda e independente, e elas vão estar sempre juntas aqui, ó, certo? E de acordo com a combinação, você vai vendo qual a combinação entre fila, roda e independente que você sorteou. Aí, se você, por exemplo, estiver treinando no ensaio, já pega essa combinação, vê o número da combinação e coloca aqui a soma dos tempos, aqui nesse quadradinho, ó, você coloca os tempos da forma que você usa sempre, marcando o minuto e segundo da forma que você usa. Aí você pode alterar e colocar da forma que você precisar. E aí quando você ensaiou, passou essa possibilidade, você não vai repetir mais ela, você vai colocar o tempo, tipo 17 minutos aqui. E aí o que acontece? Colocou o tempo, você já tem esse tempo quando você sortear lá na hora da apresentação, você vai saber o tempo certinho da sua dança. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou enviar também junto, em anexo a essa planilha de PDF das possibilidades de sorteio, uma tabelinha ensinando, no caso, a você utilizar ela. Aqui ó, vai dizer possibilidades de sorteio, opa, abriu aqui, possibilidades de sorteio para o Enarte 2017, força A, instruções de preenchimento. Aí na linha 1, na verdade na tabela 1, né, nós temos as F1, que seriam as danças de fileira. Na tabela 2 você vai encontrar as de rodas, R, né? R1, R2, R3, até o R6. Já na tabela 3 as independentes. Como você pode perceber, são 252 possibilidades de sorteio, tá? Eu já vou aproveitando, já vou consertando aqui o PDF para ficar legal, a tabelinha, tirando os probleminhas que já o computador avisa a gente que tem. E assim, eu queria lembrar, é bem fácil de usar, tá? Tem mais dicas aqui embaixo. E assim, essas danças estão divididas já nas tabelas pelo regulamento. Então elas seguem o regulamento. Não são danças que eu escolhi. Você pode trocar a ordem, se quiser trocar a ordem da F1, F2, F3. E aqui embaixo eu deixei alguns contatos, caso você tenha alguma dúvida, ó. Nós temos alguns contatos. Eu deixei um e-mail aqui, caso você queira tirar suas dúvidas, né? Esse é o meu e-mail, você pode mandar o seu e-mail que eu tiro as dúvidas. Aqui o canal do YouTube, é o link do canal do YouTube, e aqui da nossa fanpage do Fala Aí Professor. Também vou disponibilizar para vocês o meu número de celular, que pode ser o WhatsApp, se quiser adicionar no WhatsApp, adiciona aí. Tendo alguma dúvida da tabela ou do PDF, tanto esse quanto das 9 danças, não fique preocupado, é só você vir, mandar um e-mail, tirar a sua dúvida, que eu acabo respondendo. Bom, como você percebeu, a tabela é bem simples, né? O PDF é muito simples para você utilizar. Me dê mais um tempinho, caso você ainda esteja interessado. Esse ano eu disponibilizei vários materiais, como eu falei no início do vídeo, para cada instrutor. E também disponibilizei um e-book que chama-se Fases da Aula. Só que esse e-book, ele levar as pessoas ao adquirirem, tinham a possibilidade de assistir 3 videoaulas, uma sobre aquecimento, uma sobre a parte específica e uma sobre relaxamento ou volta calma. E também uma bônus, no caso, para que as pessoas pudessem saber sobre a diferença entre alongamento e flexibilidade. Também tinha uma sessão de perguntas e respostas e um e-mail para que as pessoas pudessem tirar suas dúvidas. Teve uma grande aceitação esse e-book. Muitas pessoas adquiriram, até porque ele é um valor simbólico, um valor de R$10, e eles se comunicaram comigo, eu fui tirando as dúvidas deles, só que ficou um projeto muito grande. Então agora, no final de agosto, dia 1º de setembro, para ser mais exato, eu vou tirar ele do ar. Vou ter que trancar ele e talvez coloque só o ano que vem, até para que eu possa atender bem essas pessoas e para abrir espaço do segundo projeto que eu tenho para esse ano no Fala Aí Professor. Me permita que eu mostre para você como é esse e-book, para que você tenha uma ideia do trabalho e também um depoimento de professores que já estão utilizando esse trabalho, já estão usando essa metodologia que vem nas videoaulas. Dá uma guardadinha só que eu vou colocar esse vídeo para você aqui na tela do computador e você vai acompanhar aí então. Bom, o material que eu falei para você é esse e-book, Fases da Aula de Danças Tradicionais Gaúchas. Ele é um e-book que você pode baixar no seu celular, no computador, no tablet. Ele também te traz alguns slides, né? E traz assim videoaulas mostrando aquecimento, que é aquele aquecimento que você viu ali para grupos de categoria de base, aquecimento para grupos, no caso, experientes, adultos experientes,
com educativos, mostrando o aquecimento com partes detalhadas de cada parte do aquecimento, do alongamento inicial, de estratégias para usar no aquecimento, quais as melhores estratégias. Ele traz uma parte da aula que é a parte específica, certo? Onde eu comento com você, vem com slides que você pode baixar todo o material gratuitamente, vem exemplos tanto para as categorias de base, de como trabalhar a fase específica, como de grupos adultos, certo? Trabalhando a fase específica, de diversas danças no caso. E também alguns educativos onde eu uso acessórios demonstrando, certo? E com relatórios de alguns instrutores que eu auxilio nos seus trabalhos. Todos eles mostrando educativos tanto individuais quanto os educativos executados pelo grupo inteiro. Assim como educativos para sapateios, sarandeios e elementos básicos da dança tradicional, certo? Ele também traz alguns acessórios que são utilizados para as danças de rodas, danças independentes também, e assim alguns acessórios com educativos mostrando para você como você pode melhorar a qualidade do seu trabalho, até para alunos iniciantes quanto para grupos intermediários e avançados. Todos os educativos e acessórios já estão sendo utilizados, já estão na prática por vários dos instrutores que eu auxilio. E isso nos ajuda a ter bons resultados. Tem educativos para danças de fileira, certo? Tudo com uma explicação pedagógica detalhada. Você vai ler o e-book e vai ter esses exemplos nas videoaulas para que você possa acompanhar o trabalho. E também tirar suas dúvidas lá na parte de perguntas e respostas ou mandando e-mail até mesmo pelo número do celular, né, no WhatsApp. A gente consegue trocar a informação e você ter isso disponível. Professor, aqui é o Everson, falando um pouco sobre como a gente começou com um grupo de dança, né? Eu fiz o curso agora do seu e-book, a gente assistiu já a primeira aula, eu e a Camila, a gente trabalha junto, minha namorada, a gente está trabalhando em algumas entidades aqui de Santa Maria. Eu comecei em entidade tradicionalista lá em 2001, acompanhando desde o grupo Mirim, tive um tempo parado, depois voltei em grupo juvenil, grupo adulto, fiz até quebra-galho em grupo Chiru, dançando com a minha mãe, quando não tinha par, então a gente vai meio de pau para toda a obra. E comecei a me aventurar como instrutor de grupo de dança em 2009, no primeiro ano da Força B, com a entidade aqui da região. A gente conseguiu participar da final da ENARP. No primeiro ano de formação do grupo foi um negócio bem gratificante. E de lá pra cá a gente vem sempre com esse interesse de instruir grupo e tudo. E agora a gente está junto há um tempo, enquanto casal, assim, a gente se somou ao trabalho e apareceu algumas oportunidades em Santa Maria de um recomeço de trabalho como instrutor de dança. Então de lá pra cá muita coisa mudou. A gente era meio verde na época, eu era meio verde e participava da equipe técnica do Mexinha desde 2005, depois do conhecimento que se adquire, e hoje a gente está numa fase de buscar mais conhecimento. Então a gente investiu no curso, já aplicou nos primeiros ensaios, né? A Camila vai falar um pouco sobre a formação dela, que isso também ajuda bastante no trabalho. Bom, minha formação no meio tradicionalista começou em 2008, entrando desde a categoria Mirim e assim subindo. E agora, há 2 anos, aluna do curso de Educação Física, licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, tento trazer para dentro dos ensaios um pouco do que o curso proporciona, que além de toda a parte de alongamento, flexibilidade, ainda traz também um pouco da parte da inclusão social, no qual a gente interage com os grupos de dança. A nossa ideia é fazer um trabalho que vá um pouco além do tablado, né? É somar com a comunidade em si, dar um retorno para a gurizada, que eles saiam daqui com algum aprendizado para a vida, não só em questão de dança. Então a gente teve essa oportunidade agora. Essa questão da flexibilidade e alongamento a gente já vinha trabalhando, que é um negócio que o senhor aborda na primeira aula, a gente já vinha trabalhando a questão da Camila, a questão da formação dela, né? Outra coisa que a gente pegou bem diferente, que a gente olhou nas aulas, achou bem interessante, é a questão do aquecimento. E a gente já botou de uma maneira diferente do que a gente vinha fazendo, porque a gente não sabia nada muito aplicado ao tradicional. A gente mais ou menos acreditava no aquecimento normal, voltado para a educação física, né? E até a gente nunca teve esse aquecimento em ensaios, pelo menos do que eu me lembro, do que eu dancei. Então a gente aplicou agora no grupo a sua técnica de aquecimento, deu muito certo, deu retorno já em algumas execuções de passo, principalmente
copiando aquela parte que fazem roda, que é o global, né? Para que todos façam juntos ali. A parte de passo de polka, de a harmonização do shot fundamental e das marcações da bossadinha do shot carreirinho. Aquilo deu uma evolução grande no grupo já nessa questão da harmonização. Um negócio que a gente notava uma diferença antes, que a gente tentava fazer mais separado, mais individual, corrigindo, e não estava tendo um resultado tão assertivo como teve agora. Eu acho que sobre a aula é isso, a gente está acompanhando o curso, vai ter mais 3 aulas, a gente precisa fazer a primeira, sentar e conversar. Já peguei o e-book, dei uma olhada em algumas coisas bem interessantes, aquela questão de anamnese ali, e a questão do controle de aulas que tem no e-book, então eu acho que vou aplicar aquilo também. E a ideia é ir conversando, trocando ideias, cada vez buscando mais informações. Eu acho que era isso, professor. Um abraço. Um abraço. Aí, professor, fazendo um aquecimento, prolongamento aqui, a gurizada aqui do CTG Jaime Caetano Brau, a gurizada alongando aí para começar mais o ensaio. Tudo isso, pessoal, tá lá no Danças Tradicionais, e-book Danças Tradicionais. Professor Tony Cid Pereira. Aproveitando o material aqui, ó, baita material, vale a pena conferir. Certo? Fala, professor. Dois, três. Aí, professor Tony, usando a técnica de aquecimento aqui, ó, com um shotzinho fundamental, aquecendo a gurizada para o ensaio. Essa dica aqui de aquecimento tá lá no e-book Danças Tradicionais. Tá nos ajudando bastante aqui, ó. A gurizada entrava fria no ensaio e agora a gente tá fazendo aquecimento antes de entrar no ensaio. Beleza, gurizada? Fala aí, professor! Bom, como você pode perceber, esse é o e-book Fases da Aula de Danças Tradicionais Gaúchas, uma visão didática. Você viu que é um material bastante interessante que pode lhe auxiliar em várias partes do seu ensaio e até tirar suas dúvidas. E é um material que, se você baixar o e-book, você pode usar tanto no celular, como eu disse, tanto no tablet quanto no computador. Se você prefere ler ele, pode imprimir e você vai ficar com essa cópia na mão, pode riscar, manusear e depois, quantas vezes for necessário, você vai lá e imprime novamente. Então ele é seu. E é um valor simbólico de R$10. Só que, infelizmente, eu vou ter que retirar ele do ar, vou ter que parar com ele, porque ele teve uma grande aceitação, então nós temos poucas vagas ainda no curso com as videoaulas, e por ser um valor simbólico as pessoas aderiram bastante. Então eu vou ter que tirar ele do ar e possivelmente dia 1º de setembro, na verdade, definitivamente dia 1º de setembro eu vou tirar ele do ar e vou guardar esse material para uma outra oportunidade e vou atender melhor, no caso, aqueles instrutores que já estão assistindo as videoaulas e que estão mandando suas dúvidas. A propósito, no início do vídeo eu esqueci de avisar você que aqui embaixo dessa tela, se você estiver me assistindo na tela exclusiva, no caso para esse tutorial, que é essa tela do webinário aqui, você pode encontrar ali embaixo um linkzinho para você colocar todas as suas sugestões, comentários e dúvidas também ali, que depois que você deixar seu comentário e sua dúvida, eu vou poder lhe responder. Eu coloquei alguns comentários de teste ali para ver se funcionava, testei a ferramenta e está funcionando legal. E eu nem apaguei, deve estar ali meus comentários ainda, certo? Então tem ali uma lacuna para você escrever. Outro material bastante interessante que eu coloquei disponível foi o e-book, que é o nosso livro, meu e do Camilo, do Jefferson Camilo, que foi um sucesso de venda, nós vendemos todas as cópias, ele não tem mais, no caso, nas livrarias, você não encontra mais, e eu disponibilizei ele na forma de e-book também, certo? Que é o Danças Folclóricas e Tradicionais Gaúchas, uma proposta pedagógica. Também é um e-book bastante interessante, que traz bastante material. Dá uma olhadinha só, eu vou mostrar para você agora esse e-book, para você ter uma ideia de que material você encontra nele. Bom, como eu havia comentado para você, nós temos aqui o livro de Danças Gaúchas, Folclóricas e Tradicionais, uma proposta pedagógica, escrito por mim pelo Jefferson Camilo. É um livro que traz uma visão didática, no caso,
das danças tradicionais gaúchas, uma proposta, na verdade, pedagógica. Ele vem em PDF, você pode adquirir ele em PDF, e ele traz um conteúdo bastante interessante. Eu vou passar ele aqui para a gente ter uma ideia do conteúdo, certo, que ele traz, para quem está procurando trabalhar com danças tradicionais gaúchas ou danças folclóricas gaúchas. Ele é um livro bem didático e que auxilia os professores. Um dos títulos é Por que ensinar danças tradicionais gaúchas? Por que nós ensinamos? Mas por que nós ensinamos? Traz para nós a nomenclatura do professor, instrutor, coreógrafo e dançarino. Qual o papel do professor? Ele traz para nós qual o papel do professor. As características do professor. O conceito de aprendizagem, como se processa a aprendizagem. O que é didática. O desenvolvimento através da dança. Proposta de método de ensino de danças tradicionais. Ele traz os estágios de desenvolvimento do ser humano, que é muito importante para todos aqueles que gostam e pretendem trabalhar com danças tradicionais. Ele traz todas as fases do desenvolvimento da criança, para que você tenha uma noção de qual fase as crianças estão, para que você possa elaborar os seus exercícios ou educativos de acordo com as necessidades das crianças, certo? Também é bem interessante, porque se você adquirir ele em PDF, você pode usar até no seu celular durante a aula. Se tiver alguma dúvida, você consegue ver e tirar a sua dúvida na hora. Aqui nós temos um quadro, por exemplo, que o livro traz dos movimentos, né, que serão movimentos reflexos, movimentos básicos fundamentais, as capacidades perceptivas, capacidades físicas, destrezas motoras e a comunicação verbal. Os canais de percepção, orientações para auxiliar no ensino de danças gaúchas, umas sugestões de preparação da aula, um histórico do que é a dança, alguns registros do porquê dançamos, algumas considerações sobre a longa trajetória da dança, a evolução da dança, desde a dança primitiva ou étnica, dos bailes campestres, a dança folclórica, a dança na corte, o balé, e alguns gráficos, né, para que você tenha ideia de como ele se desenvolveu, o que são os polos de irradiação, quais os principais polos de irradiação das danças, ciclos coreográficos, como o ciclo do minueto. Ele vem todo ilustrado, com fotos, ciclo do fandango, ciclo da contradança. Ele também traz uma definição do gaúcho e das suas épocas, para que você possa construir a figura do gaúcho e melhorar a sua interpretação também. Ele traz um histórico da dança e o povo gaúcho, como é que se processaram as danças, como é que as danças chegaram no Rio Grande do Sul. Traz algumas referências sobre o movimento, matéria-prima da dança, e dando algumas ideias de como se processam os movimentos para melhorar tanto no seu desempenho, como você conseguir trabalhar melhor os seus dançarinos. Tá? Nós temos também assim algumas sugestões usando o próprio texto dos livros de danças tradicionais, uma tabela de um sistema de análise do movimento, o que são movimentos expressivos, movimentos interpretativos, gestos e signos gestuais, um trabalho falando sobre expressão corporal, uma parte falando sobre expressão facial, sobre técnica, naturalidade e espontaneidade, uma parte falando sobre técnica, naturalidade e espontaneidade, sobre ritmos, estilo musical, uma parte só sobre sapateios, sobre sarandeios e meneios, todo ele ilustrado, né? Uma parte sobre figurino e a importância do figurino nas apresentações, uma parte sobre maquiagem de palco, depois uma parte só falando sobre a dança, as danças e a competição, uma parte também falando sobre a dança e a psicologia, uma parte sobre preparação psicológica dos dançarinos, o professor visto como um psicólogo, com quadros, no caso, explicando a divisão do preparo psicológico, as principais dificuldades e as estratégias a serem monitoradas ou de monitoramento pelo professor, até para saber em que fase do estágio psicológico os dançarinos se encontram. Uma parte falando sobre analisar os resultados, um capítulo sobre sistema de avaliação e a visão crítica especializada, com quadros ilustrados para que você tenha uma ideia de como funciona esse processo nos sistemas de avaliação. Uma análise das danças tradicionais gaúchas, todo ele ilustrado com fotos e também com letras de músicas
para você poder usar nos seus grupos ou nas danças diferentes daquelas que você está acostumado a ouvir sempre. Então esse aqui é o e-book Danças Folclóricas e Tradicionais Gaúchas, uma proposta Bom, agora que pedagógica. você já conhece os 2 e-books, eu vou avisar você que aqui em cima da tela, se você estiver me assistindo na página do webinário, está ali o linkzinho, é só clicar ali e você vai direto na página para encontrar o e-book, certo? Fases da aula de danças tradicionais. Se você estiver interessado no e-book Danças Folclóricas e Tradicionais, uma proposta pedagógica, meu e do Jefferson Camilo, é só clicar aqui embaixo, tem onde está o livrinho ali, clica em cima dele que leva você para uma página também, onde você encontra esse e-book. E do ladinho do e-book, ali embaixo também, você também encontra um sinalzinho do Fala aí Professor, que se você clicar, você vai direto ao nosso canal no YouTube. Aí você pode olhar os vídeos que a gente tem disponível ali, que são gratuitos, e também já pode assinar o nosso canal, para que quando tem um vídeo novo, você tenha todas as informações necessárias. Bom, vai ficando aqui então um abraço, espero que você tenha gostado desse tutorial, espero que esse material ajude você, e compartilha, curte, distribui para as pessoas também esse material, porque esse PDF aí com as possibilidades de sorteio para forçado Enarte é um presente, ele é brinde mesmo, é para ajudar as pessoas no seu trabalho. Então, pode compartilhar. Um grande abraço e nos encontramos pelo mundo.